Fala galera, boa tarde. Vamos para a aula agora sobre domínio, contradomínio e imagem. Uma função, toda função na verdade, ela é uma relação entre dois conjuntos, o domínio e o contradomínio. Tá? E todos os elementos que você colocar para o domínio dessa função, só vai ter um correspondente no contradomínio. Tá? Você vai falar assim, nossa, não estou entendendo nada. E esse correspondente ele é chamado de imagem. Já vou falar isso aqui, tá? Traduzir isso aqui que eu coloquei. Então pensa assim, para todo valor que eu colocar para x numa função, deixa eu pegar a caneta, você coloca lá, tem uma função f de x. Se você colocar um valor para o x, você sempre vai encontrar um único valor, que seria o nosso y. Tá? Esse valor que a gente dá para o x, ele é chamado de domínio da função. São os possíveis valores que x pode assumir. Então quem que é o domínio da função? Os possíveis valores que o x, ou a incógnita que a gente estiver trabalhando, vai poder assumir. Isso é o domínio. Quem que é o contradomínio? São todos os possíveis valores que poderão ser encontrados. Então, deixa eu falar de novo. Esse x ele pode ser trocado por qualquer valor. Só que a gente não vai trocar por infinitos valores. A gente escolhe alguns, né? Que nem, eu vou chamar o x de menos 1, 0 e 1 para montar o gráfico. Certo? Então, esse menos 1, 0 e 1 seria o domínio, só que o domínio são todos os possíveis valores, todos que ele pode chegar, o x, todos que ele poderia assumir. O x poderia ser 1 milhão? Poderia. O contradomínio são todos os valores que são possíveis de serem encontrados. Esse é o contradomínio. E quem que é a imagem? A imagem são os valores encontrados. Quando você trocou o x por 5 e encontrou que o y é 2, então a imagem é 2. Certo? Eu vou tentar esclarecer isso com exemplos. Vamos lá, Dada essa função aqui, 2x mais 1. Quem que é o domínio da função? Vocês concordam que o x pode ser qualquer valor? O x pode ser um valor positivo? Pode, se ele for 5, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Beleza, tudo bem, x pode ser um valor positivo. O x poderia ser 0 aqui? Sempre pensa assim, valor positivo, um valor negativo e o 0, para ver se pode sempre valer. Se ele for 0, 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1, acabou. Então ele pode ser 0. E negativo, se ele fosse menos 5. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 mais 1, menos 9. Sem problema. Então o domínio dessa função são os reais. O x, eu não consigo ver um valor que o x não poderia assumir aqui. Aqui o x pode ser sempre qualquer valor. Por isso ele pode ser os reais. Certo? Dada essa função, olha o exemplo 2, 1 sobre x, determina o domínio. O x poderia ser qualquer valor? Vocês sabem que não existe nada dividido por zero, né? Não existe isso aqui, 5 sobre 0. Ou seja, a parte de baixo não pode ser zero nunca. O x ele pode ser qualquer valor que eu quiser. Então, o x ele pode ser os reais, só que ele não pode ser o zero. Então, menos o zero. Beleza? Domínio é isso, os valores que o x pode assumir. Ele pode assumir qualquer valor aqui, menos o zero. Se fosse essa aqui a função, um exemplo à parte aqui, hein, galera. Vou até fazer um risco aqui para mostrar que é a parte. Se fosse isso daqui a função, 2 sobre 5 menos x. Qual que é o domínio dessa função? O que a gente sabe que uma fração não pode acontecer? Não pode zerar aqui embaixo. Então, a parte de baixo, que é 5 menos x, a parte de baixo tem que ser diferente de zero. Resolve isso daqui, Vamos resolver. Menos x tem que ser diferente de menos 5, né? Joguei o menos 5 para o outro lado. Joguei o 5 virando menos 5. Faz vezes menos 1, porque eu não quero saber o menos x, eu quero saber x. Então, x tem que ser diferente de 5. X tem que ser diferente de 5. Na verdade, eu troco por 5 aqui. 5 menos o 5 vai dar 0. E isso não pode acontecer. Então, nessa função aqui, nessa minha função, qual que é o domínio dela? O domínio dessa função seria os reais. Os reais é esse símbolo aqui, tá? É uma haste antes do R. Aqui ficou um pouco longe, né? Mas é uma hastezinha antes do R. É os reais menos o 5, porque não pode ser 5. Desculpa aí o carro de som e o cachorro fica nervoso quando passa um carro de som. Cacau. Desculpa aí, galera. Continuando.
o domínio da função aqui são os reais menos o ponto 5. Por quê? Porque o 5 aqui vai zerar essa nossa fração, a parte de baixo, né? E isso não pode acontecer. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Ó, dada a função f de x igual 2x menos 1 dentro da raiz. O que a gente sabe de uma raiz quando ela é quadrada? Raiz quadrada não pode nunca, essa parte de dentro... Oxe, é hoje, hein? Calma aí, galera, desculpa. Essa parte de dentro da raiz, ela nunca pode ser negativa, né? Quando a raiz é quadrada. Pode ser zero, mas não pode ser negativo. Então, a gente conhece a raiz de zero, pode ser raiz de 1 ou valores maiores. Agora, a raiz de menos alguém, isso aqui não existe. Ou seja, a parte de dentro da raiz sempre tem que ser maior do que zero. Sendo assim, 2x menos 1 tem que ser maior que zero. Resolve isso. O 1 eu jogo para cá, né? Ficou positivo. 2x é maior que 1. E agora eu jogo 2 dividindo. X é maior que meio. Sendo assim, quem que é o domínio dessa função? São os x pertencendo aos reais, tal que o x é maior ou igual a meio. Beleza? Desculpa. Ó, então aqui, não sei se vocês entenderam a ideia, né? Tem que ser sempre maior do que zero, nesse caso. O que eu poderia colocar como um outro exemplo para vocês aqui, ó? Eu poderia fazer essa função aqui, ó. F de x. Por que aqui é maior ou igual a zero eu coloquei? Porque raiz de zero existe, tá, gente? Só que, se fosse assim a minha função, ó, 1 sobre a raiz de x menos 3. E agora? A gente sabe que dentro da raiz não pode ser negativo. Então, isso aqui tem que ser x menos 3 maior ou igual a zero. Mas não pode ser zero, tem que ser diferente de zero isso daqui. Porque se for igual a zero, vai ficar 1 sobre zero. Na fração não pode ser zero. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Menos 3 tem que ser... x menos 3 tem que ser maior do que zero. Porque se zerar, ó, resolvendo isso, só para ficar mais claro, passo 3 para lá. X tem que ser maior do que 3. Se fosse exatamente 3 aqui, 3 menos 3, 0. Raiz de 0, 0. Isso aqui ficaria assim, ó, 1 sobre 0. Isso não existe. Então tem que ser maior do que 3. Se fosse menor que 3, ó, se fosse 2,9, 2,9 menos 3 vai dar negativo. Raiz negativa não existe para nós aqui nesse momento. Beleza? Então não daria certo também. Então tem que ser maior do que 3, né? Se fosse 3,1 menos 3, pronto, vai ficar positivo. Então o domínio dessa função a gente anota assim, tá? Ó. X pertence aos reais, tal que o x ele é maior do que 3. Beleza? Por que agora a notação é assim? Porque aqui atrás... Ah, o domínio aos reais. Então eu já posso colocar assim. Domínio aos reais. Aqui, domínio aos reais menos um ponto, menos o 0. Ah, domínio aos reais menos um ponto só, menos o 5. Agora aqui ele pode ser os reais maiores, tal que são maiores que meio. Então, x pertence aos reais, né? São os reais, tal que x é maior que 3. Então, é dessa forma que a gente coloca. O que é o diagrama de flechas? Aqui vai ficar mais fácil de entender que é a ideia de domínio contra domínio e imagem. O valor que está aqui, eu vou chamar esse conjunto de conjunto A e esse conjunto de conjunto B. Essa é uma função que vai de A, a gente marca assim, ó, uma função, não era para ter saído desse risco. Uma função que vai de A e leva até B. Olha como vai ficar fácil de entender, galera. Se eu colocasse, por exemplo, aqui os pontos, tá? Eu vou colocar só esses valores positivos, mas não significa que tem que ser só positivo, tá? Vou colocar esses valores aqui. Não quis colocar o 3 mesmo, tá? Pulei ele. O que significa isso? No diagrama de flechas, por que chama diagrama de flechas? Porque nós vamos ligar. Se eu ligo esse nesse, vamos supor que a nossa função seja essa daqui, ó. Uma função que é
2x. O que significa isso? Quando eu jogar o valor do x aqui, vai me dar o dobro, né? Ó, coloca o zero aqui. Quanto que é 2 vezes... Esses valores são os valores do domínio, tá? Esse cara aqui é o domínio. Então, esses aqui são os valores do domínio. Os valores de B... Então, os valores de B... Vai ficar ruim de eu escrever aqui, né? Contra domínio. Contra domínio. Então, ó, se eu troquei por zero, meu x é zero, eu vou levar onde? 2 vezes zero, leva em zero. Se o x for 1, 2 vezes 1, 2. Então, o x vem aqui no 2. Se eu trocar por 2, vai vir aqui no 4. Porque é 2 vezes 2, 4. Troca por 3, 2 vezes 3, vem aqui no 6. Então, se a minha pergunta for, quem que é o domínio dessa função aqui? Ó, minha função é o A que leva em B. Nesse exemplo que eu dei do diagrama de flechas, quem que é minha função? São os valores que a gente vê aqui no A, ó. 0, 1, 2 e 3. Todos os valores que estão em A são os valores do domínio, certo? Quem que é o contradomínio? Contradomínio são todos os valores que seriam alcançáveis. Se eu tivesse um 0,5 aqui, quanto que seria 2 vezes o 0,5? 1. Chegaria no 1. Por que aqui tem 5? Se eu tivesse um 2,5, 2 vezes 2,5 daria 5. Então, os valores que são possíveis de serem alcançados são esses. 0, 1, 2, 4, 5 e 6. Então, esses valores são os valores do contradomínio, todos os possíveis valores aí alcançados. E quem que é a imagem? O conjunto de imagens são os valores que foram alcançados. Quem que são eles? O 0, o 2, o 4 e o 6. Agora acho que ficou mais fácil de entender, né? Domínio os valores que o x pode assumir nesse diagrama. O B são todos os valores alcançáveis. Todos os valores alcançáveis, que é o contradomínio. E a imagem são os valores que foram alcançados, que foram correspondidos, né? O 0 foi correspondido, 2, 4 e 6. Beleza, galera? Então, domínio, contradomínio e imagem. Isso aqui, mais para frente, vocês vão se familiarizando. É mais fácil de a gente descobrir quem que é a imagem através de gráficos, tá? Montando gráfico, nós vamos encontrar melhor essa imagem. E continuando, né, vocês vão ver que tem mais vários tipos de funções que ao longo do curso nós vamos vendo. Beleza? Até mais, galera. Um abraço. Dessa aula aqui eu não vou passar exercício, tá? Eu vou primeiro passar mais uma próxima aula para dar exercício das duas. Até mais, gente. Um abraço.